E aí, meus queridos, tudo bem? Professor Luiz aqui na área, para a gente estar falando sobre o roteiro 1 de 2021. Esse roteiro ele é dividido em 3 semanas, e dessa vez a gente vai estar falando sobre a semana 2 desse roteiro. Beleza, galera? Nessa semana a gente vai estar falando especificamente sobre o que a gente abordou na apostila 3 de 2021, ou seja, vamos estar fazendo uma revisão em cima do conteúdo do livro que está no livro didático. Beleza, galera? E com as questões também do livro didático. Beleza, galera? Vamos lá pro vídeo. Então, meus queridos, agora a gente vai estar falando sobre a semana 2, como eu já falei, que vai compreender o período de 27/9 até o dia 1º/10, beleza? E aí a gente começa já revisando alguns conceitos sobre adição, beleza? E aí eu vou começar falando sobre algoritmo. Galera, quando eu falar sobre algoritmo, né, nesse sentido aqui, vai ser só a sequência de passos que a gente leva para resolver um determinado problema. E o algoritmo usual da adição é o que? Vamos botar aqui, por exemplo, eu tenho que somar 35 com 42. Como que eu faço isso? Galera, é aquela ideia. Vou armar a conta colocando um número em cima do outro. Isso já é o nosso algoritmo. Então, o algoritmo é um processo, né? um conjunto de instruções. Então, eu coloco primeiro 35. Depois, o que eu faço? Coloco 42 embaixo, mas fazendo o quê? Colocando as casas decimais, as casinhas uma sobre as outras. Aqui, ó, unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena. Coloco esse tracinho aqui e coloco o sinal de mais. Beleza? Se eu vou somar agora, 5 mais 2, 7. 3 mais 4, 7. Resultado aqui vai dar 77. Molezinha, nota 1000. Acho que isso para vocês é tranquilo. Adição, né? Mais ou menos tranquilo. Depois que quando a gente vai falar de propriedade da adição, a gente vai pegar e vai pensar no seguinte, ó, tem a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? É que não importa se eu somar assim, ó, vamos supor que eu tenho assim, ó, 3 mais 4, beleza? Isso dá quanto? Isso dá 7. A ordem que eu somar não importa, então eu posso somar 4 mais 3, que a ordem não importa, então também vai ser 7, beleza? Então aqui é só que a ordem com a qual eu somo esses elementos não vai alterar o resultado final. Associativa é quando eu tenho, por exemplo, assim, ó, 3 mais 4 mais 5. Como que eu posso resolver essa conta? Eu posso fazer assim, ó, somar primeiro 3 mais 4 vai dar 7. 7 mais 5, 12. Ou eu poderia fazer assim, começar de trás para frente, como assim, ó, 5 mais 4 dá quanto? 9. 9 mais 3 também dá 12. Ou seja, não importa a ordem com a qual eu associo esses números, por isso que é associativa, o resultado final ele não vai se alterar. Beleza? E depois a gente vai ter o quê? A presença de um elemento neutro. O que é a presença de um elemento neutro? É que vai ter um número que, se eu somar a qualquer outro número, o resultado vai ser esse segundo número que eu coloquei. Por exemplo, 1 mais 0 vai ser igual ao próprio 1. Então, o elemento neutro da adição é o 0. Molezinha, né? Depois disso a gente fala sobre subtração. E aí eu vou falar com vocês também do algoritmo da subtração. Vou botar aqui de azul escuro. E aí vamos lá. Se a gente colocar aqui, vamos botar aqui 64 menos 38. Como que eu faço isso? Vamos armar essa conta. Na subtração, a ordem com a qual eu faço a conta, ela importa. Por quê? Vamos voltar na adição, ó. Na adição, como é que eu chamo cada pedacinho desses carinhos aqui? Lembra disso? Lá atrás, eu tinha falado pra gente assim, ó. Esse cara aqui é uma parcela, não é? Na verdade, os dois são uma parcela e o resultado é a soma ou total. Não é isso? Já na subtração, eu não consigo fazer dessa forma. Por quê? Não consigo fazer dessa forma, não. Eu tenho que prestar bastante atenção. Por quê? Porque esse cara aqui, a gente chama de minuendo. E esse cara aqui a gente chama de subtraindo. Ou seja, se tem nomes diferentes, eu não posso inverter. Eu não posso pegar o subtraindo menos o minuendo. Não posso. Eu tenho que fazer sempre o minuendo menos o subtraindo. E aí o resultado vai ser o quê? Resto ou diferença. Beleza? Então, na subtração, né? E aí o que eu estou fazendo aqui é justamente mostrar para vocês. Se o nome é diferente, então eu não posso fazer da mesma forma, né? Na adição eu posso fazer porque tanto faz, é parcela, então soma um, soma outro, vai dar no mesmo. Então aqui, ó, minuendo menos subtraindo, e o resultado vai ser o resto ou diferença. Como é que eu faço? Qual é o algoritmo, o processo que eu faço? Eu pego esse número que está aqui na frente, coloco ele em cima, então vai ficar, ó, 64, coloco embaixo dele o 38, vou botar aqui, ó, 3 e o 8, as casas certinhas, uma abaixo da outra. E coloco o sinalzinho de menos. Aí eu vou botar aqui, ó, 4 menos 8. Dá para subtrair? Não, vou pedir emprestado para o 6. Quando eu peço emprestado para o 6, esse 6 aqui vira 5. Então vai ficar 14 menos 8, isso aqui vai dar 6. E aí depois eu faço 5 menos 3, isso aqui dá 2. Resultado aqui, resto ou diferença aqui vai ser 26. As ideias associadas na subtração são as ideias de eu tirar uma quantidade de outra, e essa é a ideia mais geral sobre isso. Como assim? Eu tenho 100 figurinhas, beleza? Eu vou pegar e vou vender 30. Com quantas eu vou ficar? Vou pegar 100 menos 30, resultado vai dar quanto?
Ó, 100 menos 30, resultado aqui, até ontem, 100 menos 30 era 70. Beleza? E comparar quantidade. Como é que é isso de comparar quantidade? Essa coisa das ideias associadas são para que a gente usa, na prática, essas operações. Beleza? Então a ideia associada à subtração pode ser de retirar uma quantidade de outra, pode ser de comparar duas quantidades. Como assim? Ah, Fernando, vou botar aqui letra F para representar Fernando, tem 54 figurinhas da Copa. Lembra? Antigamente tinha isso. E José tem 35 figurinhas. Bom, a gente sabe, né, por comparação, que Fernando tem mais figurinhas do que José, né? Isso é mais ou menos óbvio, a gente consegue entender, comparar duas quantidades assim. Mas se eu for perguntar para você assim, quantas figurinhas Fernando tem a mais que José? Aí eu faço o quê? A subtração. Eu pego o número de figurinhas de Fernando, então são 54, menos o número de figurinhas de José, são 35. 54 menos 35. 4 não dá para tirar de 5, é menor, pede um emprestado, aqui vai virar 4. 14 menos 5, até ontem era 9. A gente pega e coloca aqui, 4 menos 3, isso aqui vai dar 1, resultado 19, beleza? E a ideia de eu completar, ou seja, eu tenho, vamos supor, por exemplo, numa fábrica, sei lá, produziu 1.100 carros num mês. A gente sabe que a meta dela mensal era de produzir 1.500 carros. Quantos carros ficaram faltando para completar, né? Quantos carros faltaram para poder chegar na meta que ela tinha no mês? É só fazer o 1.500 menos o 1.100. E aí eu vou descobrir que ficaram faltando 400 carros. Beleza? Depois disso, a gente vai estar falando também sobre a ideia da multiplicação. E aí, o que é importante estar falando disso para vocês? Porque a gente tem essa ideia mais ou menos errada de que multiplicação é só você pegar e ficar decorando a tabuada. Pronto, já estou fazendo multiplicação. Isso é multiplicação? É, mas não é apenas isso. Por quê? Porque quando eu vou falar de multiplicação, a gente tem que ter em mente, inicialmente, qual é a função da multiplicação. Que é o quê? Se você pensar de uma forma mais prática, essa ideia, né, aqui eu vou estar falando das ideias associadas também, da mesma forma que eu fiz com a subtração, essa ideia de soma de parcelas iguais, ela é muito clara. Como assim? O que é soma de parcelas iguais? Se eu pegar aqui, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2. Quanto que vai dar isso aqui? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Então isso aqui vai dar 8. Bom, eu faço isso daqui de uma maneira rápida, por quê? Porque são só 4 parcelas. Mas se fossem 22 sendo somados ali, não seria interessante que eu tivesse uma operação que facilitasse esse processo? Bom, a ideia é basicamente essa. Então aqui eu tenho o 4 sendo somado quantas vezes? O 2 sendo somado quantas vezes? 4 vezes. Então aqui, ó, 4 vezes o número 2. E aí a gente vê que o 4 vezes o 2 é a mesma coisa que 8. Ou seja, essa ideia da soma de parcelas iguais é uma ideia que ela é muito útil pra gente. Beleza? Depois a gente pode pensar em disposições retangulares, como assim? Ah, se eu tenho aqui, ó, vou botar aqui de verde, ó. Eu tenho soldados e os soldados eles estão dispostos dessa forma assim. Né? Estão lá em fila. Quantos soldados eu tenho? Como é que eu faço? Eu posso somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou eu posso contar quantos tem aqui nessa direção. Então eu tenho 4 linhas de soldados. E eu tenho quantas fileiras, quantas colunas? Eu tenho 3. E aí eu faço a multiplicação. 3 vezes 4. E aí eu chego ao número de 12. Se vocês somarem aí o número de bolinhas que eu fiz, vocês vão chegar a 12 também. Beleza? Depois disso a gente pode pensar em contar possibilidades. Como assim? Bom, vamos supor que Fernando tem 3 camisas, ele tem 4 bermudas e ele tem 2 chapéus. Beleza? De quantas formas o Fernando pode colocar uma camisa, uma bermuda e um chapéu diferentes? Bom, de quantas formas? A gente pode pensar assim, ó. Camisas ele tem 3. Então vou botar aqui, ó, camisa 1, camisa 2 e camisa 3. Beleza? E aí o Fernando ele pode pegar e fazer o quê? Com a camisa 1, ele pode colocar a camisa 1 com a bermuda 1, ou a camisa 1 com a bermuda 2, ou a camisa 2, camisa 1 com a bermuda 3, ou a camisa 1 com a bermuda 4. E o chapéu, ele pode colocar a camisa 1, a bermuda 1 e o chapéu 1, camisa 1, bermuda 1 e o chapéu 2, pode botar a camisa 1, a bermuda 2 e o chapéu 1, e assim sucessivamente. Se a gente for fazendo isso, a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber que eu tenho 3 camisas, 3 opções de camisas, eu tenho 4 opções de bermudas, e eu tenho 2 opções de chapéu. Para eu descobrir quantos são, é só multiplicar um pelo outro. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, 24. Então são 24 possibilidades dele pegar e vestir uma camisa, uma bermuda e um chapéu diferente. Beleza? Se eu fosse fazer aqui no 2, ia ficar, ó, chapéu 1,
E aí eu vou ter aqui, ó, chapéu 2, ou seja, ele vai colocar a camisa 1, a bermuda 2, o chapéu 1. Camisa 1, a bermuda 2 e o chapéu 2. E aí se eu for fazer todas essas possibilidades aqui, que eu não vou fazer porque vai dar muito trabalho, mas se eu for fazer todas, no final eu vou ter os raminhos aqui dessa árvore aqui, e cada raminho é uma possibilidade diferente. E aí se a gente contar, se a gente chegar no número inicial aqui, que é 24. Beleza? Nesse número que deu aqui em cima, que é 24. Beleza? E depois a ideia de proporcionalidade, por último. O que é essa ideia de proporcionalidade? Essa ideia de proporcionalidade é quando eu pego e penso assim, ó, João ganha 50 reais para trabalhar 1 hora. Se ele trabalhar 2 horas, quanto ele vai ganhar? Ah, bom, se daqui para cá é o dobro, né? Aqui eu multipliquei por 2, então aqui o dinheiro vai ter que multiplicar por 2 também. Então ele vai ganhar 100 reais. E assim sucessivamente. Se, por exemplo, se ele trabalhar 8 horas, bom, 1 hora é 50. 8 multiplicou por 8, né? Então aqui eu vou multiplicar 50 por 8 para manter a proporção. Então 50 por 8, isso aqui vai dar 400. Ou seja, a ideia associada né, da multiplicação à proporcionalidade é essa. Beleza, galera? As ideias por trás são basicamente essas. E aí tem os exercícios aí, tentem fazer, vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Valeu, galera. Até a próxima.